Abra sua Bíblia, então, no livro do Gênesis. Eu vou ler aqui algumas porções, tá bom? Eu não vou ficar apenas em um texto só, mas a gente vai progredindo aqui. Vamos tirar aqui algumas lições. Existem várias, né, da vida de Abraão, tá? Mas eu só selecionei aqui quatro lições que podemos aprender com Abraão, o pai da fé, esse homem que tem uma envergadura gigantesca no contexto da cultura judaica, e não só da cultura judaica, né? As três religiões monoteístas do mundo têm a figura de Abraão com muito destaque, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e, por último, o islamismo. Mas vamos lá, vamos ler o texto bíblico, Gênesis capítulo de número 12. Tá? Eu vou ler aqui, os irmãos podem sentar e a gente vai progredindo, tá bom? Capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, podem se assentar agora, e a gente vai progredindo aqui. Quero aqui fazer uma rápida introdução, tá? É o livro que eu estou estudando, como eu disse, o livro do Gênesis, né? Começando aí da base. O livro do Gênesis, irmãos, como os irmãos sabem, é o livro dos começos, né? O livro dos princípios. E aqui a gente tem não só o registro, que obviamente só Deus poderia dar, da criação de todas as coisas, né? O homem, no seu intelecto, na sua cognição, ele não tem condições de perscrutar como se deu a origem de todas as coisas. E Deus, sabendo disso, deu a sua revelação para nós, deixando-nos norteados, né? Sabendo de onde viemos, sabendo como principiou todas as coisas, como foi falado pelo nosso pastor Rodrigo a respeito da criação. Então, Deus, ele é o autor, ele que deu início, ele que criou todas as coisas. Isso só poderia ser dado por revelação, como eu disse, né? Só Deus poderia nos fornecer essa informação. Nós, por nós mesmos, mesmo hoje, no século XXI, na idade contemporânea, o homem não tem condições de explicar. Mas a teoria mais conhecida aí, o Big Bang, né? Mas tem o Big Bang e tal, e daí? Mas e antes? Quem estava lá antes? Né? Então, não tem sentido. Um aparelho como esse, infinitamente inferior a uma célula, né? A uma célula. Se a gente pegasse e deixasse esse aparelho perguntar para uma criança se esse aparelho surgiu de uma explosão ou do nada, seria uma insanidade. Uma criança responderia isso, né? Seria uma insanidade. Uma criança já com um pouquinho de desenvolvimento responderia que seria uma insanidade dizer que um aparelho desse surgiu do nada, né? Um aparelho desse, ele é fruto da mente de homens que trabalharam com conhecimento para desenvolver. Então, dizer que a criação é fruto do acaso, que o homem é fruto de um conjunto de reações químicas e chegou na complexidade que chegou, é realmente uma coisa que precisa se ter muita fé para acreditar nesse negócio aí. Então, Deus ele se revelou e revelou que Ele é o Criador. Ponto. É simples. Aquilo que é inacessível à nossa cognição, Deus revelou, né? Então, a gente tem que cuidar de ouvir a sua palavra, crer nele e andar de acordo com aquilo que Ele revelou, conforme Deuteronômio, né?
Deuteronômio 29, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu o seguinte, Deuteronômio 29, ele disse assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porque Ele é infinitamente superior, a sua mente ela é inescrutável, tá? O que a gente conhece de Deus é porque Ele se deu a conhecer, é porque Ele apareceu, é porque Ele se revelou e se revela, Ele tem prazer nisso. Agora, ninguém conhece Deus de uma vez ou de uma vez por todas, né? Ele se revela e à medida que nós nos relacionamos com Ele, é que a gente vai conhecendo mais. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tem coisas que nós morreremos sem saber. E temos que estar satisfeitos com isso, né? Seja teólogos, né? Sejam físicos, químicos, né? Vamos morrer sem saber. Né? Ainda mais eu, né? Muita coisa mesmo, né? Morrer sem saber. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos, esse é o propósito, todas as palavras desta lei. Então, aquilo que o Senhor revelou é o que interessa, o que está claro. Por exemplo, o que é necessário para ser salvo? Crer em Jesus. Deus revelou isso, está claro, está explícito, está evidente. Então, não tem burocracia, não tem desculpa. Então, irmãos, o livro do Gênesis é o livro dos começos. A sementeira da Bíblia, ou seja, todas as doutrinas que nós temos no Novo Testamento têm a sua origem no Gênesis. A gente pode falar sobre doutrina da salvação, a gente pode falar sobre doutrina do pecado, a gente pode falar sobre justificação, que inclusive tem textos aqui que Abraão está envolvido, que Paulo usa lá em Romanos, argumentando sobre a justificação pela fé, e por aí vai, em Gálatas também. Então, aqui é a sementeira da Bíblia. Escatologia tem aqui também. As doutrinas da Bíblia têm o seu começo aqui no livro do Gênesis, né? Então, neste livro está a história desse homem. E é curioso que o livro do Gênesis, na sua repartição, assim, de maneira bem geral, bem panorâmica, são 50 capítulos, né? E do capítulo 1 ao capítulo 12, ali 11 por ali, Deus fala no capítulo 1 e 2 da criação, Deus fala no capítulo 3 da queda, Deus fala da primeira civilização no capítulo 4, no capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 ao 9, você tem o dilúvio e a dispersão das nações no capítulo 10 e 11, e do 12 até o 50, o Espírito de Deus reserva para falar da história do povo de Deus, porque no capítulo 12 Deus chama Abraão, e de Abraão você tem Isaac, Jacó e José nos cenários, né? Eles ocupam os cenários ali. Então, a explicação sobre a criação, sobre como surgiu o universo, tem uma pequena porção, enquanto a história, o registro, o desenrolar da história do povo de Deus tem aí 38 capítulos. Então, o Espírito de Deus reserva mais espaço para a história do início do povo de Deus do que para explicações pormenorizadas da criação. Isso é interessante. E é com Abraão que se desenrola, começa o início ali da história do povo de Deus. Então, onde a gente leu ali, a história de Abraão está registrada no livro do Gênesis. Ele viveu aproximadamente há 4.000 anos na região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, na cidade de Ur dos Caldeus, que é a atual, se eu pronunciar errado, viu, irmão, não é o meu forte, Tel El Mukayar. Em Abraão se inicia a história do povo de Deus. Deus estava atuando na história a fim de cumprir suas promessas, paulatinamente seu propósito eterno. Então, a gente tem que ter em mente o contexto, porque Deus criou todas as coisas, capítulo 1 e 2, capítulo 3, a gente tem a queda. Na queda, Deus ele dá a sentença para a serpente, para a mulher e para o homem, e Deus ele promete um redentor no capítulo 3.
não é? Deus promete que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus promete um redentor. Diante do pecado, diante da queda, do fracasso do homem, Deus ele promete um redentor. E a sua promessa não fica em suas palavras apenas, ele vai atuar no tempo para que esse redentor ele entre no tempo, não é? E traga o homem de novo à sua posição de comunhão com Deus. Então a gente tem que ter esse fio condutor no livro do Gênesis, né? As genealogias justamente elas falam do caminho da semente da mulher, né? O caminho pelo qual, de onde viria o Messias, no caso, né? Então isso é interessante a gente saber. Então o homem havia caído, mas Deus não ficou alheio a essa questão. Em Gênesis 3 ele havia prometido um redentor. Ele viria ao mundo por um caminho, uma descendência, e é aí que Abraão entra no cenário. Deus chama Abraão com o propósito de revelar seu filho à humanidade. Sempre devemos lembrar disso ao ler, estudar, meditar e, consequentemente, ensinar e pregar no Antigo Testamento. Jesus é o centro das Escrituras. Conforme Lucas 24, 44 a 45, João 5, 39 e Apocalipse 19, 13. Deus nos chama por causa de seu Filho, não porque somos isso ou aquilo. Antes de nascermos, seu plano já estava em ação. Portanto, não temos mérito algum no tocante à nossa vocação. Ela é de Deus. É para o nosso benefício e deleite atender o chamado do Senhor. Então, tendo essa introdução, meus irmãos, as 4 lições que eu selecionei aqui da vida de Abraão, a primeira delas é a obediência. Abraão foi obediente ao chamado do Senhor, né? Então, diante do chamado do Senhor, a resposta é a obediência, embora nem sempre o ser humano age assim. Então, voltando a ler o texto diz aqui: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, a primeira lição que nós temos aqui da vida de Abraão é a obediência. Abraão foi obediente ao chamado do Senhor. E, naturalmente, eu creio que eu esteja falando creio que todos aqui foram obedientes ao chamado do Senhor, né? Foram obedientes ao chamado do Evangelho, né? O Evangelho foi pregado e todos aqui, creio eu, espero, ouviram o Evangelho e obedeceram ao Evangelho, ou seja, creem que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a primeira característica é a obediência ao chamado de Deus, ao chamado do Senhor. Agora, a obediência ela não para no primeiro passo, né? No passo da salvação, né? Quando cremos no Senhor. A salvação é o início da caminhada, né? É o início da trajetória, né? Então, a obediência ela marca a vida do cristão. Às vezes somos, né? Uns mais, outros menos, desobedientes, né? E pagamos por isso, né? O pecado ele não é brincadeira, né? A gente estava conversando com alguns jovens da minha antiga igreja. A gente está jogando bola juntos aí na sexta-feira, e aí falando sobre coisas que fizemos de errado, que aprontamos, principalmente quem nasceu no famoso berço evangélico, né? Passou determinada época da vida, saiu e passou um tempo fora. Aí teve um que falou assim: então se você passou tanto tempo, então aproveitou tanto. Eu falei para ele, né? Eu não digo aproveitar, né? Porque o pecado, por mais que você seja perdoado, volte, etc., o pecado ele deixa marcas, né? Porque nós somos perdoados por Deus, sim, somos perdoados, só que o registro está aqui,
Você não esquece, a não ser que você tenha amnésia, né? Então, eu ilustro com o que acontece com o nosso corpo. Quando a gente tem alguma fratura, principalmente uma questão visível, né, que pega a pele, tem um corte, alguma coisa assim, por mais que o corte ele esteja curado, né, não sangre mais, não seja um foco de infecção, a cicatriz está ali. Sempre você vai ver a cicatriz, né? Então, na alma é a mesma coisa. O registro fica lá, né? Então, não é aproveitar. O pecado, ele mata. O pecado causa dano. O pecado, ele traz consequências ruins para a nossa vida, né? Então, estava falando isso com eles. Então, o que acontece? A obediência é o que marca o que saltou aos meus olhos a princípio na vida de Abraão. Abraão foi obediente, né? Abraão foi obediente ao chamado do Senhor. A obediência pode parecer custosa, só aparência, né? No entanto, as promessas são muito maiores. Veja que o que Deus pediu para ele e o que Deus falou que ele iria ter, né? Muito maior, né? Então vamos lá. Olha bem, como disse o pastor Carlos Leandro Assis dos Santos, a promessa é muito mais ampla do que a ordem. O que Deus nos dá é infinitamente maior do que aquilo que Ele pede. Isso está no livro As Duas Casas de Israel, né? Quando Deus nos chama, basta segui-lo, né? Então, a gente tem aqui pelo menos 2 textos para ler. Mateus capítulo 19, versículo 28. Mostra um dos chamados aqui de Jesus. Capítulo fala nesse assunto, né? Capítulo 19, versículo 28. Foi justamente o questionamento dos discípulos. Diz assim: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então está aqui, irmãos. Aí tem textos similares nos outros sinóticos, né, em Marcos e Lucas. Então, o que Deus nos dá é infinitamente maior do que Ele exige de nós, do que o que Ele pede, né? Isso explica porque os apóstolos, principalmente os apóstolos, eles deram a sua vida pela causa, né? Eles deram a vida pela causa. Eles não eram só teóricos, né, que quando o negócio pegou, a galera pulou fora. Não, eles deram a vida pela causa. Eles morreram mesmo, foram até o fim, né? Então, isso explica a convicção desses homens no primeiro século, tá? E essa convicção também tem que habitar em nós, né? A gente não chegou num nível desse, né? Mas Deus ele nos capacita a um nível como esse. Por mais que a gente se ache, meu Deus, mas se tiver uma perseguição, né? Se o comunismo no Brasil se instaurar e tiver uma perseguição aí tremenda e chegar no ponto de tensão mesmo de dar vida pela causa do Evangelho, será que eu terei condições? Nós não teremos condições em nós mesmos, mas Deus nos dará condições para isso, se estivermos dispostos, né? A coragem é Deus que dá, né? Então, essa convicção tem que habitar em nós, né? Então vamos lá. Quando Deus nos chama, basta segui-lo, né? Sejamos do grupo que dá crédito ao Evangelho, né? Fazendo aqui menção a Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Graças a Deus nós estamos dando crédito ao Evangelho, né? Onde há obediência, há a expressão do caráter de Cristo, né? O caráter de Cristo é revelado onde há obediência. Cristo é visto onde há obediência. Então vamos ler aqui alguns textos para a gente entender isso. João 4:24. Quando nós somos obedientes, naturalmente somos parecidos com Cristo.
Afinal, nós fomos predestinados, né, a ser conforme a imagem do Filho. Né? Nós fomos predestinados. Veja que o texto não diz que nós fomos predestinados para ser salvos. Nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho. Né? São coisas diferentes. Né? Então, 4:34, perdão. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Outro texto, Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5 em diante. Primeiro, Duzenses é o Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais outro texto, Hebreus 5:8. Hebreus 5:8 também fala da obediência do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo de número 8 da carta aos Hebreus, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, nós estamos no caminho do aprendizado da obediência, né? A semelhança aqui de Abraão e, obviamente, o Senhor Jesus. Então, primeira lição, obediência. A segunda lição, Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem de fé. No texto lido, Deus falou para ele, né? Para sair da terra dele, do meio da parentela, para uma terra que é para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse onde era. Deus falou que iria mostrar. Então, aqui, literalmente, o GPS de Abraão era o contato com Deus, né? Então, Deus, para uma terra que eu te mostrarei, e ele saiu. O escritor aos Hebreus até deixa explicadinho, dizendo o seguinte, que ele saiu sem saber para onde ia, né? Então, Abraão saiu tendo como GPS o próprio Deus, a fé, o contato, a comunhão. Né? Por isso que você vê que Abraão levantou muitos altares, né? Por quê? Porque era a comunhão, o contato com Deus, né? Para ele poder ser orientado, porque ele não sabia para onde ia. Então, ele foi tirado da sua zona de conforto, de Ur dos Caldeus, que era uma cidade cosmopolita, era uma grande cidade, foi tirado do seu contexto, da sua zona de conforto, para mergulhar no desconhecido, né? Para mergulhar no desconhecido. Então, isso, Abraão aprendeu a viver pela fé. A fé ao sair de Ur dos Caldeus, mas a fé também de continuar na jornada. A fé para nós, a fé para ser salvo, mas de continuar a caminhada da santificação, esperando a ressurreição dos mortos, esperando o novo céu e a nova terra. Essa é a nossa caminhada. A gente está no trajeto, a gente está no caminho. Então, isso requer o quê? Fé, dependência de Deus. Andar por fé e não por vista, como diz Paulo. Olhar para as coisas atemporais e não para as coisas temporais. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Então, é andar pela fé. Tá? Então, Abraão é esse exemplo de fé. Então, a parte aqui que eu falei, que eu te mostrarei, né? Deus não mostrou o endereço, mas disse que mostraria. Abraão aprenderia a viver pela fé. Viver pela fé é ser orientado por Deus, viver na sua dependência,
dependência, viver em comunhão com Ele, sempre em contato para não se perder na jornada. Então, uma vez que se perde a fé, a pessoa se perde na jornada, né? Então, a fé tem que ser cultivada, a fé tem que ser alimentada, porque quando a gente despreza a palavra de Deus, é onde vem as crises, né? Outro texto aqui na história de Abraão, só a gente avançando um pouquinho, capítulo 15 do Gênesis, né? Quando Deus, Ele vai falar de uma descendência para Abraão. Aqui foi um dos pontos de crise, né, de Abraão, porque da idade que ele foi chamado, e Deus falou que ele seria pai de uma multidão. Até o nome dele, na troca de nome, na mudança do nome, significa isso, pai de uma multidão. Mas como pai de uma multidão, se ele nem tinha filhos e estava já com a idade avançada? Então, o texto no capítulo 15 diz assim, ó: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Interessante isso, né? Porque ele foi tirado lá da zona de conforto dele, Ur dos Caldeus. Então, ele foi despido de todos os recursos para se jogar no desconhecido. E Deus diz para ele: olha, Abraão, eu sou o teu recurso, né? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, isso é uma lição para nós, no sentido que a gente não pode, quem tem, né, se refugiar nas riquezas, né, se refugiar em uma condição social privilegiada. Não. Deus, ele diz para quem tem e para quem não tem: eu sou o teu escudo, né, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus tem que ser o nosso tudo, irmão. Porque os recursos aqui, eles são finitos, eles se esgotam muito facilmente. Pode ter o plano de saúde, morar em país de primeiro mundo, dependendo da doença, não adianta nada, porque a medicina não dá resposta, né? Dependendo do problema, os recursos humanos não resolvem. Então, mesmo tendo contatos privilegiados, às vezes os contatos também não resolvem. Muitas vezes, na verdade, né? Ou até tem um exemplo bíblico, né? Daniel, ele tinha um contato que era só o homem mais poderoso do mundo na época, Dario. Só isso. Ele tinha contato, né? Tinha amizade com aquele homem. E o contato com esse homem não foi suficiente para livrá-lo da cova dos leões, né? O que livrou Daniel da cova dos leões foi a comunhão com Deus. E o fato de Deus não querer que ele morresse, porque Deus também poderia deixá-lo morrer. E, né? É a decisão de Deus, a soberania, né? Para o justo morrer não é o problema, mas Deus não queria que ele morresse. E o que livrou Daniel da cova dos leões foi o próprio Deus, né? Não foi Dario. Dario não queria que ele fosse jogado na cova dos leões. O homem mais poderoso do mundo na época, só isso aí, né? E Deus o livrou. Então, muitas vezes, nem contato vai resolver, né? Tem coisas que, às vezes, Deus quer tratar também conosco, que ninguém tem que botar a mão. É Deus que vai tratar conosco, e ponto final, né? Então, isso é importante. Então, voltando aqui ao texto, então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ele já teve aqui a tentação de querer dar um jeitinho para ajudar Deus, né? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então aqui Deus ele renova, né, a fé de Abraão, vamos dizer assim, se manifestando e repetindo já com outras, abrindo mais o leque, repetindo a promessa, né?
porque a caminhada cristã, a nossa fé é assim, irmãos, a gente vai caminhando e Deus ele vai se revelando a nós, né? Deus ele trabalha muito com esse método, Deus trabalha com o método da repetição, né? E até Paulo escreve, se não me engano, aos Filipenses, né? Ele diz assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, né? Porque é segurança para vós. O método da repetição é bom, porque ele evita que a gente esqueça daquilo que Deus falou, daquilo que está na sua palavra, né? Então, creu ele no Senhor. A fé não vem de uma vez e de uma vez por todas. Ao longo da jornada, ela precisa ser mantida. É como uma fogueira que precisa ser alimentada constantemente. Então, a gente pode ver isso lá em Romanos 10, 17, né? Que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Outras versões dizem ouvir a pregação do Evangelho, mas vou ler aqui na versão que eu estou em mãos, tá? 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o contrário também está correto. Se eu não ouço, não tenho contato com a palavra de Deus, né, eu não terei fé. Ou seja, a fé vai se esvair, né, porque não pode existir fé ou vida cristã se eu não tenho contato com a palavra de Deus e não oro. Né? Se eu parar de orar hoje, de ler Bíblia hoje, né, de ter contato com o Senhor, hoje é só questão de tempo do barco afundar. Pouco tempo. Porque a gente é bombardeado o tempo todo aí pelo mundo, tá? E sem contar que a nossa natureza é pecaminosa, né? Nossa natureza caída, né? Então, o único poder que pode suprimir, subjugar a natureza humana é o poder do Espírito de Deus. Então, se eu não dou lugar ao Espírito de Deus para que a minha natureza fique crucificada sem atuar, facilmente as paixões vão tomar conta de mim, né? Naturalmente. Então, estarei fadado ao fracasso. Então, a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. Deus trabalha com o método da repetição para que não esqueçamos dele e de suas promessas. Diante das promessas do Senhor, né, que estão na Bíblia, não estou falando aqui de promessas, né, quem veio do contexto pentecostal vai saber mais facilmente do que eu estou falando, né? É a promessa, aquelas supostas profecias. Eu creio, viu, irmãos, em profecia. Absolutamente, recebi muitas profecias mesmo de Deus, e você sabe que é de Deus, mas também as profetadas você sabe quando é. Então, não estou falando de promessas no sentido apenas horizontal, né? Deus vai fazer prosperar um carro, uma casa, ou a varoa, né? Às vezes vai nesses negócios aí também. Eu estou falando das promessas de Deus, irmão, do que está na Bíblia. Do que está na Bíblia. Ou seja, por exemplo, esperamos novo céu e nova terra, nós esperamos a ressurreição. Estou falando de coisas elevadas, irmãos, né? De coisas maiores, de coisas superiores. Então, é nesse sentido aqui. Agora, tem profecia, né? Profecia mesmo, gente usada por Deus? Claro que tem muitas, mas também tem muita, né? O pessoal dorme com a barriga cheia de feijoada e acha que é Deus. Eu sonhei e tal, e acha que é Deus. Não é, né? Não é Deus, irmão. Não é Deus, Deus não é menino, Deus não erra, né? Tem que dar justificativa depois se não aconteceu, né? Então, olha, quando é de Deus o negócio é certo, não tem dúvida, é direcionado e é aquilo ali, tá? Então, pessoal, ainda mais hoje com essa época da rede social aí, na internet aí, com essa época da eleição, teve muita pataquada mesmo, o pessoal dizendo que era Deus, que Deus falou isso, falou aquilo, e Deus... Não estou falando, vocês estão dizendo aí, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí. Então, vamos lá. Continuando aqui. Fé. A justiça de Deus nos é imputada quando cremos no Evangelho. Abraão creu. Esse texto foi usado como um dos fundamentos da doutrina da justificação por Paulo na carta aos Romanos, mas ele também trata disso lá na carta aos Gálatas, né? Então, é pela fé que nós somos justificados, que a justiça de Deus nos é imputada, né? Ou seja, os méritos de Cristo na cruz nos é imputado. Como nossos pecados foram
lançado sobre Cristo, os méritos de Cristo nos são imputados através da cruz. Nós não fizemos nada, não temos mérito de nada, não merecemos nada. Ele nos deu gratuitamente. Ele nos oferece por intermédio do Evangelho, né? Através da pregação do Evangelho. Então, basta crer no Senhor Jesus, nós somos justificados, ou seja, Deus ele nos olha como justos, né? Então, essa é a ideia. Terceira lição: não ouvir o conselho da incredulidade. Deus já tinha falado para Abraão algumas vezes, e o conselho da incredulidade às vezes vem por quem está mais próximo e às vezes pessoas que nós mais amamos, né? Gênesis capítulo 16. Capítulo 16 do Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão, que ainda era Abrão aqui, e ouviu Abrão a voz de Sarai, sendo que Deus já tinha dito a ele que seria pai de uma multidão, né? Muitas nações. No capítulo 15, aqui, pertinho aqui, Deus fez aliança com ele, aí na sequência veio a tentação e ele cedeu à tentação, ele ouviu a voz de Sarai. São os momentos de crise, né? O cristão ele passa por crises e às vezes nas tentações ele cede. Então isso aqui foi um mau conselho diante de uma promessa explícita. Diante de uma promessa explícita a Sarai, ela lança essa proposta. Ele já tinha tido essa tentação no capítulo 15, sem a participação dela, pelo menos no texto está assim. E aqui no capítulo 16 ela dá esse mau conselho e o Abraão vai querer ajudar Deus nesse processo, como se Deus precisasse de ajuda, né? Porque o momento que Deus ele está aqui em silêncio é justamente para o Abraão amadurecer, crescer, se desenvolver, aprender a depender de Deus, confiar na sua palavra, justamente nos momentos de impossibilidade, né? Então, Deus não é imediatista, né? A gente às vezes querer que Deus responda as nossas questões amanhã. Deus não é imediatista, irmão. Deus trabalha no tempo dele. E ele, como pai que ele quer que a gente cresça, amadureça, se desenvolva, né? Então, não dizendo assim, falar do silêncio de Deus, tá? Porque às vezes o pessoal usa esse conceito, né? Deus quando está em silêncio. Deus pode não falar de determinado assunto. Agora, Deus está de silêncio é meio complicado, né? Porque a Escritura está nas nossas mãos, basta a gente lê-la, né? Basta a gente ter comunhão com Ele. Então, Deus ficar em silêncio, tem até hino que fala sobre isso aí, né? Sobre até quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Isso é óbvio, né? Mas Deus ele sempre fala. Agora, determinados assuntos Ele pode não falar. Às vezes é uma forma até dele nos provar mesmo, né? E para a gente crescer, para a gente se desenvolver, porque Deus não anda falando assim toda hora. Aí volta aí o meio pentecostal, né? Volta o meio pentecostal. O pessoal, né? Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Mas será, irmão, que é isso mesmo? Deus, você vê na vida de Abraão, Deus não ficava falando toda hora, irmão. Isso aqui é do capítulo 15 aqui, e a gente vai já chegar no 17, foram uns aninhos, hein? Foram uns aninhos para Deus falar com ele no capítulo 17, mais aí de 10 anos. Então, Deus não anda falando assim toda hora, irmão. Deus me falou isso, falou aquilo e tal. Né? O super usado por Deus, o super profeta, né? Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Calma aí, irmãos. Irmão, será que você não está ouvindo a voz da sua emoção, né? A voz da sua cabeça? Alguma coisa que você está vendo e tal? Que aí é fácil você dizer. Agora, que Deus está falando toda hora, não é assim. Vai ler a Bíblia, aí Deus vai estar falando mesmo com você. Mas de forma muito fácil assim, é de desconfiar. Então,
o Abraão ouviu o conselho da incredulidade, ou seja, quis dar uma ajudinha a Deus, ou seja, ele colocou a promessa de Deus de lado, deixou a fé de lado por um momento e foi ajudar a Deus. E naturalmente, quando a gente incorre na desobediência, as consequências elas aparecem, né? Então a questão aqui de Abraão até hoje tem repercussões aí, essa desobediência do Abraão, né? Então a desobediência ela é um problema. Vamos lá. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A palavra de Deus não pode ser suprimida pela palavra do homem. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas não podemos deixar de crer. Não andamos por vistas, mas por fé, segundo aos Coríntios 5:7. Há momentos que vacilamos na fé, mas esses só acontecem quando colocamos de lado o que Deus falou. Graças a Deus que as suas promessas não estão baseadas em nós. A quarta lição, arrependimento. Arrependimento. Aí a gente vai para o capítulo 17, né? Depois que fez essa lambança, Deus aparece para ele. Anulando a promessa, não. Mas Deus não retirou a consequência, né? Deus não vai anular a promessa, mas ele não retirou a consequência. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Porque ele tinha escorregado, né? Então Deus se apresenta aqui como Deus Todo-Poderoso. Olha, Abraão, eu falei que vou te dar um filho, você já está avançado em idade, sua esposa também, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. O fato de você estar velho não significa nada. Você e um rapaz de 18 anos, para mim é a mesma coisa. Então Deus quis dizer isso aí, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso tudo. Então eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus repete e amplia o escopo aqui da promessa, né? Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Então, vamos lá. Depois do pecado vem o arrependimento. Bem-aventurado aquele que se arrepende dos seus pecados e é reverente diante da repreensão do Senhor. Salmo 51. Uma evidência de fé é a conversão constante, o arrependimento constante. E aqui nós temos alguns textos para ler, né? Porque a caminhada da fé, ela requer arrependimento constante, né? Conversão constante. 1 João, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Nós sempre temos que estar confessando os nossos pecados. Por mais santo que você seja, né? Mais alto nível que você seja, porque aqui a gente está falando, aqui foi João que escreveu, né? Só João que escreveu. Então, ele diz aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, né? Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, veja, nosso, primeira pessoa do plural, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Outro texto está bem encostado aí,
capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Outro texto, agora vamos para o Antigo Testamento, que é Provérbios 28, 13. Vocês sabem provavelmente aí de cor, né? Mas vamos ler aqui. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, na caminhada cristã, o arrependimento ele deve ser constante, né? Sempre temos que estar confessando os nossos pecados ao Senhor. E é uma forma de a nossa consciência ficar saudável, né? Que quando tem o efeito do sangue, o perdão do Senhor, a purificação, né? O escritor aos Hebreus fala até da purificação da consciência, purificar a consciência das obras mortas, que o sangue do Senhor purifica a nossa consciência das obras mortas, né? Isso nos liberta, isso até evita problemas psicológicos, né? Porque às vezes a pessoa está com problemas psicológicos, de depressão, às vezes é por falta de... Às vezes é pecado. Não estou dizendo que sempre é, viu? Né? Dizer que sempre é. Não estou dizendo isso não. Mas às vezes é pecados não confessados. Pecados não confessados. A pessoa abafa e aí, meu amigo, não tem psicológico que aguente a pressão. O pecado, ele traz, como eu disse, ele mata, ele separa, ele danifica. Você pegar no próprio livro dos Salmos mesmo, que se conta muita experiência do povo de Deus, pegar o caso do Salmo 38, quando é relatado ali sobre o pecado, se não me engano é de Davi, mostra as tempestades interiores que ele vivia, né, por causa do pecado, né, as tempestades interiores, meu coração dá voltas, né. Então, o fato de se confessar pecado, ele cura a alma, ele traz paz para a consciência, né? De maneira que evita, como eu disse, até problemas psicológicos, não dizendo que tudo seja motivo de pecado. Ah, está em depressão porque está em pecado. Não necessariamente. Porque Jó, por exemplo, teve, né? Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó tinha traços de pessoa que está em depressão, naturalmente, né? Pelo tudo que ele viveu, não é brincadeira. A gente sofre, e ele teve problemas no âmbito também físico. A gente sofre eu sofri um entorse nesse dedo essa semana, qualquer coisinha que a gente sofre no corpo, algum dano que a gente já sente, a alma já sente, não é natural. O Jó, ele mostrou traços de depressão, de confusão, né? Então, mas ele não pecou. Veja, já é um exemplo que eu posso usar para você para dizer que depressão não é causada só por pecado, não, mas há situações que pode ser. Pode ser, eu conheço um caso de um pastor da minha antiga denominação que ele chegou a ter um surto psicótico. Depois que ele morreu e tal, que foram levantar todo, né, o processo, viu que ele estava numa vida muito complicada. Muito complicada. E muita coisa se explicou depois que foi descoberto o que foi descoberto. Por quê? Porque ele vivia numa vida dupla e numa tensão interna muito grande, de maneira que estourou. Aí não tem psicólogo que dê jeito, não tem, irmão. Aí tem que... confissão. Ah, mas como é que eu vou falar? É melhor falar para todo mundo, perder cargo, perder privilégio, tudo, e você estar vivo, saudável, do que você abafar, ou em nome de um alto salário manter ali a mentira, e daí? Morre mais cedo, né? Então, isso acontece. Então, é melhor a verdade, é melhor confessar, e o Senhor, Ele perdoa. As consequências não são tiradas, não, mas o Senhor perdoando, internamente você vai poder suportar pancadas de fora. Ah, mas companheiro de ministério vai pisar no pescoço. Se Deus perdoou, segue em frente, meu amigo.
importante é que Deus te perdoou. Se você confessou, Deus vai te defender. Aí é Deus que entra no negócio. Agora, se você abafa, é um problema tremendo. Então, o arrependimento ele tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, Abraão caiu sobre o seu rosto. A gente tem que estar disposto a ouvir a repreensão do Senhor, ter o temor de Deus. Davi é um exemplo muito bonito disso, porque Davi, quando Natan foi até ele, foi contar aquela parábola, Davi, como guerreiro que ele era, ele não precisava nem chamar um soldado para resolver o problema, para degolar o Natan ali na hora. Davi era guerreiro, irmão. Davi era um guerreiro, então Davi poderia ter resolvido na hora. E Natan foi ali você diz que é profeta mesmo, né? Diante do pescoço ali está em jogo, ele foi profetizar. Ele não foi falar palavras agradáveis, né? Ele foi só falar para o rei. E Natan contou a parábola para Davi. Davi se irou e disse que o homem era digno de morte. E Natan falou: esse homem é você. E aí o Davi, ao invés de matar o Natan, como outros reis fizeram, de ir contra o profeta, perseguir o profeta, prender o profeta e tal, Davi, ele ouviu e disse: pequei contra o Senhor. Ele foi reverente. Pequei contra o Senhor. E Natan falou: Deus traspassou o teu pecado. E aí, depois disso, o Salmo 51 ele foi composto, né? Davi foi até Deus e foi pedir perdão ao Senhor, né? Foi se humilhar diante do Senhor. Então, essa é a nossa posição. Repreensão num nível mais grave ou não, a gente tem que sempre estar disposto a ouvir a repreensão do Senhor, como pai que Ele é, de modo reverente, e atender a sua palavra, não é? Atender a sua palavra, porque é a sua palavra que revela a malignidade no nosso coração. É a palavra de Deus que mostra as nossas feiuras, vamos dizer assim, como espelho que ela é, como diz Tiago, né? É a palavra de Deus, irmãos. Hoje a gente está vivendo em tempos que as pessoas, baseadas na cultura, estão julgando a Bíblia, de maneira que a cultura está julgando a Bíblia de uma maneira tal que estão dizendo, já alguém disse que a Bíblia tem que ser atualizada, né? A Bíblia não está correta, né? Para o nosso tempo ela já está obsoleta. Não é a cultura que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. Não é Lucas que julga a verdade de Deus, é a verdade de Deus que me julga. Eu me alinho à verdade de Deus se eu quero ter vida, ou se eu não quiser ter vida, eu não me alinho, mas aí eu vou me acertar com Ele na eternidade. Então, é a Bíblia, a palavra de Deus, como disse Paulo na carta aos Romanos: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus é a autoridade máxima, ela não deve ser questionada, né? Então, nós temos que nos moldar às Escrituras, temos que pedir a Deus. Deus tem uma parte muito complicada na vida, chegar diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda nesse ponto, tenho dificuldade nesse ponto. Deus vai te ajudar. Deus me ajuda, Deus te ajuda, não é? A terra entrou na terra prometida, só que está difícil tirar os jebuseus. Pede estratégia a Deus para tirar os jebuseus de lá, né? Para poder tomar Jerusalém, né? Então, tem algum ponto específico que está com dificuldade, pede a Deus graça, pede a Deus que Deus vai te dar condições de tirar aquilo para fora da vida, né? Esse é o processo da santificação, irmão. A gente está num processo de santificação. Tem gente que tem dificuldade em área X, outro em área Y, né? Nós somos, a natureza em essência é a mesma, a natureza humana caída em essência é a mesma. No entanto, cada um tem dificuldades específicas, e a luta é essa. Paulo tratou desse assunto com a maior, ele percebeu isso nele, nos seus membros. Ele teve esse discernimento espiritual e ele disse: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Nessa batalha aí, como é que eu vou ser vitorioso? Se eu alimentar, não alimentar o Espírito de Deus, tá? Que o Espírito de Deus é Deus, não precisa ser alimentado, mas é no sentido de eu alimentar o meu espírito, ou seja, me subordinar ao que o Espírito de Deus determina por meio da palavra, ou seja, obedecer a palavra. E o Espírito toma conta e me dirigir. Aí eu vou vencer as obras da carne. Aí eu vou poder dizer: estou crucificado com Cristo, né? Está crucificado, então a carne não está mandando, ele está vivendo pelo Espírito. Então,
É essa a ideia. Então, Abraão, uma das marcas de sua vida foi o arrependimento. E para a gente encerrar, irmãos, vamos aqui para, como eu disse, foram quatro pontos que eu selecionei. Existem vários, tá? Vários. Poderia falar sobre intercessão, poderia falar sobre o evento lá do sacrifício, quando Deus pediu Isaac, mas foram esses 4 pontos aqui. Então, a conclusão: a história de Abraão mostra o contraste da soberania e infalibilidade de Deus e as fraquezas e debilidades humanas. Se estivermos dispostos a seguir o Senhor, mesmo com nossas debilidades, Ele nos conduzirá à vitória. O chamado de Deus a Abraão e a nós se faz no tempo, mas tem repercussões eternas. O que Deus prometeu a Abraão ainda não se cumpriu na plenitude, como vemos nos seguintes versículos. Vou ler aqui, que é Hebreus. Todos estes morreram na fé. E nesses estes aí está Abraão, está mencionado lá Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Hebreus 11, 13 e 14. A plenitude se dará após a ressurreição, depois da qual reinaremos com o Senhor. A nossa resposta ao chamado do Senhor se dá no tempo e determina nossa posição na eternidade. Então está aí. Se cumprirá, tá, irmãos? O que Deus prometeu a Abraão, essas promessas que nós lemos aqui, elas ainda não aconteceram. Baseado aqui no escritor aos Hebreus, elas ainda não se cumpriram na sua plenitude. Elas se cumprirão. Né? E isso aponta para a escatologia, para os eventos futuros, né? Para a ressurreição dos mortos. Né? Então, nós estamos identificados com Abraão. Eu vou só ler aqui na carta aos Gálatas e já vou passar para o pastor. Gálatas, capítulo de número 3. Por que eu estou falando isso? De ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, porque essa era a perspectiva dos escritores do Novo Testamento. Né? Essa era a perspectiva deles. Capítulo 3 de Gálatas diz assim, capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, como nós, são filhos de Abraão. Então está aí. Então, nós participamos também dessas promessas. E isso acontecerá no final dos tempos, aponta para a ressurreição dos mortos. Como eu disse, alcança, né, falando de novo céu e nova terra, isso se cumprirá. Né? Então, falar de eternidade hoje está bem fora, né, porque muitos púlpitos estão falando muito de teologia da prosperidade, uma vida mais horizontal, né? Na verdade, a gente é preparado para essa vida, né? Cresce, faz escola, o que você vai fazer na faculdade, nós somos preparados para essa vida, a gente não é preparado para a morte, né? E o Evangelho nos prepara para morrer, essa que é a verdade, né? Porque a nossa vida não é o aqui e o agora, isso aqui é perecível, né? O que a gente está esperando é o novo céu e a nova terra, né? Quando tudo vai se congregar em Cristo, novo céu e nova terra, né? Efésios 1 e 10, né? Deus vai fazer congregar em Cristo as coisas que estão nos céus e que estão na terra. Vai haver novamente harmonia entre céus e terra. É o Messias que vai trazer, só Jesus, o paraíso, né? Um estado de glória, de alegria indizível. É Jesus que vai trazer e só usufruirá disso quem crê na sua palavra hoje, agora. Né? Então, a nossa atitude agora perante Deus determinará a nossa posição na eternidade. Né? Então, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Amém.